Cássio? Ministro, nós temos acompanhado nos últimos dias uma discussão envolvendo o Mercosul, União Europeia, nós temos acompanhado discussões envolvendo os BRICS, inclusive o presidente eleito norte-americano Donald Trump fez, não sei se críticas ou ameaças aos BRICS, mas eu queria inserir o Brasil nesse contexto. Qual que é a relevância, qual que é o papel do Brasil no cenário econômico global atualmente? E se a gente tem perspectiva de melhora ou, diante de todo o nosso contexto interno, o nosso cenário talvez não seja dos mais positivos? Olha, o Brasil é ator relevante no cenário mundial em questões importantes. Por exemplo, meio ambiente, né? O Brasil é um país que tem uma tradição, né, um prestígio nessa área e tem tido políticas públicas razoáveis nessa área. O Brasil é relevante na produção de alimentos, né? O Brasil está entre os 5 maiores, é o 3º ou 5º maior produtor de alimentos do mundo, né? Então, o Brasil é parte relevante da ONU, é membro relevante do BRICS, né? E você levanta 2 questões aí particulares que eu acho que são, uma favorável, que é a questão do acordo com a União Europeia, outra duvidosa, que é a história de os BRICS quererem usar a moeda local, né? Não usar o dólar. Eu acho que o acordo com a União Europeia é um acordo excelente para o país, né? Isso vai ampliar a capacidade de atrair investimentos, isso aumentará a competitividade de certo ramo da indústria, isso aumentará a capacidade do agronegócio de exportar para a União Europeia, mesmo que os agricultores franceses estejam fazendo aquela onda. Minha percepção é que vai ser aprovado contra os produtores franceses, eles vão ter que se conformar, senão terá que sair da União Europeia, tá certo? Uma vez aprovado pelo Parlamento Europeu, é lei, todos vão ter que cumprir, né? Na questão do dólar, né, eu acho que o governo brasileiro se entusiasmou com essa história de não usar o dólar por razões ideológicas. Ninguém olhou efetivamente qual é a vantagem que o Brasil leva de transacionar em dólar. Eu acho que nenhuma, certo? Transacionar em dólar é bom para a Rússia, porque a Rússia tem sobre ela sanções dos Estados Unidos, né? Ele está fora do sistema de pagamentos internacionais, que é o SWIFT, né? E para a Rússia é crucial fazer negociações em rublo e não em dólar. Até porque uma parte dos dólares eles perderam com confisco pela União Europeia, né? É bom para a China, porque a China, o Xi Jinping imagina que os Estados Unidos estão em decadência. Na verdade, a realidade não prova isso, mas ele pensa isso, tudo indica, né? Ele já declarou isso alguma vez. Então, os chineses acham que, tirando o dólar das transações internacionais, isso vai apressar a decadência americana, né? E isso não é verdade, entendeu? Mesmo que os Estados Unidos tenham perdido parte de sua participação na economia mundial, nos últimos 10, 20 anos, era 26%, agora está em 16%, sucede que no campo financeiro não houve isso, porque as reservas internacionais dos países continuam, em grande parte, sendo depositadas nos bancos de Nova York. Então, em termos de participação do dólar nas transações internacionais, o nível de hoje é o mesmo de 30 anos atrás, né? Então, e vamos ver para o Brasil, qual é a vantagem de transação? Veja o comércio com a China. O Brasil é amplamente superavitário com a China, né? Então, vamos transacionar em reais e yuan. Como o Brasil é superavitário, ele vai ficar com um monte, bilhões de yuans, que não são moedas conversíveis. Se ele quiser transformar aquilo em dólar, ele tem que fazer uma nova operação e tem custos, né? Porque a operação diretamente com dólar é só dólar e moeda. Com moeda local, você tem que fazer mais uma transação. E, finalmente, você está com yuan, o yuan não é moeda conversível. Então, as reservas internacionais do Brasil vão cair. Aí, com isso, a fortaleza que a gente tem, que é de ter reservas internacionais superiores à dívida externa, desaparece, né? E o Brasil, hoje, ele não precisa disso. Isso foi relevante nos anos 80, quando o Brasil sofria da escassez crônica de divisas. E aqui na América Latina se fez um acordo, que é o Convênio de Crédito Recíproco entre os países, que as transações são feitas em moeda local e a cada 4 meses, quem é credor recebe em dólar, quem é devedor paga em dólar, para zerar e começar o jogo de novo. Nesse negócio do BRICS não está dito se tem esse acerto de conta de tempos em tempos, porque se tiver acerto de tempos em tempos, a Rússia vai ser contra.
porque ela vai ter que usar o dólar e ela não pode usar o dólar, tá certo? Então, e outra coisa, o presidente Lula, com todo respeito, demonstrou ignorância sesquipedal sobre isso. Ele disse que toda noite ele se pergunta ao dormir por que o dólar é a moeda das relações internacionais. Quem falou isso? Isso é assim desde o século XIX. Quer dizer, o país que é potência econômica tem sua moeda como principal nas transações internacionais. Foi a Libra até o século XIX, agora é o dólar. Provavelmente daqui a 20, 30, 40 anos vai ser a China. É como manda, vamos dizer, a realidade. Não é porque alguém decidiu, né? Alguém desceu do Santo Graal qualquer lá e foi lá e fez, né? Então, o presidente Lula está convencido de que isso é bom para o Brasil. Eu acho que não é. Ministro, o senhor foi testemunha de uma época no Brasil em que o país tinha níveis de inflação que as pessoas não conseguem imaginar hoje. E parece que muita gente hoje acha que esse perigo foi embora, que não há risco mais do Brasil ter inflação alta. Existe risco da gente voltar para aquela época da hiperinflação? Acho que absolutamente nenhum. Nenhum risco. Primeiro porque aquela hiperinflação era de resultado de condições institucionais que não estão mais presentes no Brasil. Particularmente a indexação generalizada à inflação passada. Preços, salários, contratos, tudo era de acordo com a inflação passada. Então, quando você generaliza esse processo, a inflação anda sozinha. É o que os economistas brasileiros denominaram de inércia. A inflação de hoje é a de ontem, que vai ser a de amanhã. E toda vez que tem um choque de oferta, por exemplo, aumento de preço de petróleo, a inflação muda de patamar. É por isso que ela foi mudando de patamar. Eu vivi isso lá, né? Quando eu cheguei no Ministério da Fazenda como assessor do ministro, em 1979, a inflação era de 50 há um ano. Terminou o ano já com 70, depois foi para 200, depois foi para 500, depois foi para 1.000, não é? Por causa desse mecanismo de indexação generalizada, né? Então, isso praticamente desapareceu do Brasil com a estabilidade de 30 anos que a gente comemorou recentemente. Segundo lugar, o Brasil tem instituições mais sólidas, como eu falei aqui. E como diz um economista americano já falecido, um dos ases dessa Douglas North. O Douglas North mostrou que as crenças da sociedade são fonte de avanço institucional. E o Brasil construiu duas crenças nos últimos 30, 40 anos. A primeira é de uma intolerância à corrupção. Né? Houve um tempo que o Brasil aceitava aquela tese de rouba mais faz. Hoje não. Quer dizer, todos os condenados pela Lava Jato, exceto o Lula, todos encerraram sua carreira política. Todos. Né? Segundo lugar, o Brasil desenvolveu uma intolerância à inflação. O brasileiro odeia a inflação hoje e as pesquisas mostram que esse sentimento é maior entre as classes menos favorecidas, porque foram elas que pagaram o alto preço da inflação. E eu sou do tempo, eu vi um ministro dizer isso, o Brasil precisa de um pouquinho de inflação para crescer. Quer dizer, uma estupidez completa, para usar de novo essa palavra, né? Isso ninguém mais diz, essa asneira, né? E depois houve uma evolução institucional nas organizações de política monetária, do Banco Central, né? A criação do Comitê de Política Monetária. Antes, a decisão de taxa de juros era feita por um diretor do Banco Central, não tinha essa discussão nos departamentos econômicos, no Departamento Econômico do Banco Central, né? O Banco Central se tornou independente, né? Mas, finalmente, inflação destrói popularidade. Isso é outra novidade, né? Se você olhar o caso falando novamente da presidente Dilma, grande parte da perda de popularidade dela, que motivou adicionalmente o processo de impeachment, foi a negligência dela com a situação fiscal, que levou a uma inflação grande, e a ordem que ela deu ao presidente do Banco Central, e ele baixou a cabeça e cumpriu, de baixar a taxa Selic, quando todo o mercado dizia que... Tombini, né? Todo o mercado estimava que tinha que aumentar, ele diminuiu, né? Então, tudo isso... A mensagem que foi passada várias vezes para o Roberto Campos nos últimos meses. Exatamente, né? Eles querem a repetição do período Dilma, nem olham a história deles mesmos.
tá certo? Então, eu acho que se você considerar toda essa evolução cultural, institucional do Brasil, eu acho que é muito difícil que a gente volte àquela inflação do passado. Pode acontecer uma inflação alta, não é? Por exemplo, se não resolver essa questão fiscal, a primeira consequência é uma situação que os economistas denominam de dominância fiscal. É aquela situação em que toda a área macroeconômica está dominada pela questão fiscal. E o Banco Central perde a sua capacidade de usar o instrumento de política monetária, que é a taxa de juros, para combater surtos inflacionários. Porque ele percebe que, se ele aumentar a taxa de juros, vai acontecer uma coisa paradoxal. Vai piorar a situação fiscal e vai gerar inflação, né? Porque nessa situação, o aumento da taxa de juros leva à percepção de que a situação fiscal vai piorar. A situação fiscal piorada significa taxa de câmbio mais elevada, né? E dólar mais alto significa inflação, que é uma coisa paradoxal, em que uma ação típica do Banco Central gera um resultado oposto. Mas isso tende a ter vida curta, porque essa é outra realidade brasileira, né? Toda essa evolução institucional fará com que se instale o que os cientistas políticos chamam de senso de urgência, ou seja, o sistema político se mobiliza, claro que depende do líder, para coibir, né, esse surto inflacionário, porque ele é percebido como danoso ao país, quando no passado diziam que era bom, né? A inflação era o lubrificante das engrenagens do desenvolvimento, né? Então, o Brasil tem condições culturais, repetindo, institucionais, que inibem a repetição de uma inflação deslocada como daquela época. O que eu acho curioso, eu me lembro, ministro, naquela época, muita gente dizendo que a hiperinflação no Brasil não vai acabar nunca, porque os banqueiros ganham muito dinheiro com a hiperinflação. Então desiste, não tem jeito, não vai acabar nunca. Isso é uma teoria conspiratória, sem o menor sentido, né? Porque o melhor para banqueiro é a estabilidade. Isso é uma coisa tão simples de entender, mas as pessoas não entendem. Ou seja, se tiver estabilidade, diminui o risco das operações de crédito, né? Portanto, você não vai perder dinheiro, né? O nível de inadimplência cai. Então, o melhor mundo para banco é um país estável, previsível, até porque banco não ganha com taxa de juros. Banco ganha com o spread, tá certo? Porque o banco é como supermercado. Porque supermercado, você recebe a mercadoria, põe um ganho ali em cima e vende, né? Essa é a mesma coisa de banco. Banco capta no mercado, à vista ou a prazo, põe um spread para cobrir seus custos e produzir lucro e pronto. Se tiver inflação desse nível, nem dá para fazer as contas direito, aumenta o risco, né? Pode tanto ganhar dinheiro como perder, pode quebrar, né? Se você não souber entender bem como a inflação evolui, né? Faz cálculo errado, aprova crédito de forma errada, e tudo isso pode levar à quebra de um banco. Portanto, os bancos enfrentam grandes riscos num processo hiperinflacionário como o daquela época. Não há como pensar, a não ser nessas mentes, né, que banco ganha com inflação. Não é verdade. Acho que não é. Ministro, de fato a gente está muito longe de uma hiperinflação, mas a gente observou a inflação corrente piorando, né? Hoje a previsão do relatório Focus, a gente fala numa inflação de 4,84 para o final de 2024, 2025, 4,59, uma desancoragem das expectativas inflacionárias. Certo. A primeira pergunta é, por que essa inflação está piorando? E segundo, se o governo tem interesse também numa inflação um pouco mais alta por conta do imposto inflacionário para aumentar a arrecadação e fazer o ajuste fiscal via inflação? Olha, Gana, em primeiro lugar, eu acho que mesmo que a inflação brasileira vá para 5%, vamos falar 7%, comparativamente àquela época, né? Você não tem mais. É nesse sentido que eu estou dizendo. Você vai ter. Porque tivemos agora no mundo rico inflação de 10%. No Reino Unido, nos Estados Unidos, né? Por força da pandemia, do choque de custo de frete e assim por diante, né? Então, a inflação hoje, ela está alta basicamente pela questão fiscal. Ou seja, é o aumento de gastos que gerou renda para aposentados, para
pessoal do Bolsa Família, né, que gerou demanda do governo, e tudo isso levou a uma situação em que a demanda supera a oferta, tá certo? E como o Brasil é uma sociedade, é uma economia não é tão aberta quanto deveria ser, mas já começa a ser mais aberta, o que está acontecendo? A demanda por bens e serviços, por conta do aumento de 400 bilhões de gastos públicos, ela excede muito a oferta. E como é que resolve isso? De duas maneiras. E elas estão acontecendo agora. Primeiro, aumenta o preço. O preço aumenta, porque a demanda é maior, e o aumento de preço inibe o consumo, e o consumo caindo, não é? E a taxa de juros no crédito também, isso reduz a inflação. Segundo lugar, uma parte dessa demanda vaza para o exterior. Então, nós estamos, as importações estão aumentando perto de 20%. E por que de uma hora para outra a gente passou a importar tanto? Porque como a oferta doméstica não é suficiente para atender a procura por bens e serviços, vem do exterior, né? Então, as exportações líquidas do Brasil estão caindo, né? Mas eu acho que a estimativa mais pessimista que eu tenho visto é de 5 e qualquer coisa no próximo ano. Mas a nossa na tendências está nessa base de 4,60, por aí.